Há nomes que não apenas fazem cinema, mas reinventam a maneira como um país se enxerga. Nelson Pereira dos Santos foi um desses nomes. Um nome que pegou a câmera, apontou para o Brasil e nos obrigar a olhar de volta. Nascido em 22 de outubro de 1928, em São Paulo, Nelson cresceu entre ruas movimentadas, cinemas de bairro e livros de direito. O pai, cinéfilo apaixonado, o levava desde cedo às salas de exibição. Foi ali, no escuro das projeções, que o menino descobriu o fascínio de contar histórias por imagens. Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, mas o diploma jamais foi o seu destino. Enquanto os colegas sonhavam com tribunais, Nelson sonhava com câmeras, roteiros, com o Brasil. Nos anos 50, o país respirava o otimismo do pós-guerra, mas também carregava desigualdades profundas. O cinema brasileiro vivia o auge das chanchadas, filmes alegres, caricatos, feitos para divertir, mas Nelson queria o contrário disso. Queria revelar o país que não cabia nas telas, o Brasil das ruas, das favelas, da gente anônima. Em 1955, surge Rio 40 Graus, um retrato vibrante e incômodo da vida nas encostas cariocas. Vendedores ambulantes, crianças, calor, desigualdade. Num cenário de estúdio, nenhum ator famoso, tudo real, tudo vivido. O filme, censurado na época, é hoje reconhecido como o marco zero do cinema novo, um movimento que revolucionou a estética e a consciência do cinema brasileiro. Era o início de um cinema que olhava o país de frente, sem maquiagem, sem filtros. 2 anos depois, Rio Zona Norte aprofunda esse olhar, mas o auge viria em 1963, com Vidas Secas. Baseado no romance de Graciano Ramos, o filme acompanha uma família sertaneja que caminha sobre o sol da miséria, um Brasil árido, silencioso, mas cheio de dignidade. Filmado em locações reais no Nordeste, Vidas Secas não apenas emocionou o mundo, mas ele redefiniu o que significava fazer cinema no Brasil. Ali estava a semente da chamada estética da fome, conceito que o jovem Glauber Rocha transformaria em teoria, mas que Nelson havia colocado em prática, filmando a fome não como miséria, mas como expressão política e humana. Nos anos 60 e 70, o Brasil mergulhava em ditadura. A censura sufocava, mas Nelson continuava filmando, com inteligência, ironia e coragem. Em Como Era Gostoso Meu Francês, usou o passado colonial para refletir sobre o presente autoritário. A antropofagia indígena se tornava metáfora, um país que devora e é devorado por suas contradições. Em O Amuleto de Ogum, o foco estava nas religiões afro-brasileiras, na fé e na sobrevivência. Nelson ampliava o Brasil de dentro para fora, das favelas ao candomblé, da violência urbana à cultura popular. Nos anos 80, ele atinge plena maturidade com Memórias do Cárcere, nova adaptação de Graciliano Ramos, filmado ainda sobre as sombras do regime militar. O filme é uma reflexão poderosa sobre liberdade, consciência e memória. Nelson sabia, o cinema também é um ato político, não panfletário, mas humano. E o humano em seus filmes está sempre no centro. Além das câmeras, Nelson foi mestre. Criou o primeiro curso universitário de cinema do Brasil, na Universidade de Brasília, e depois atuou como professor na Universidade Federal Fluminense. Formou gerações de cineastas, críticos e sonhadores. Aos poucos, tornou-se o elo entre o cinema e a educação, entre o olhar e a consciência. Em 2006, recebeu um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 7, o primeiro cineasta a entrar naquele espaço, dedicado à palavra escrita, provando que a imagem também escreve, que o cinema é, sim, literatura de luz. Nos últimos anos de vida, voltou-se à música. Em A Música Segundo Tom Jobim, retratou o Brasil pela melodia, sem narrador, sem entrevistas, apenas imagens e sons. Como se dissesse, ouça, o Brasil também fala por suas canções. Nelson Pereira dos Santos faleceu em 21 de abril de 2018.
aos 89 anos, no Rio de Janeiro. Deixou um país que aprendeu a se ver, mesmo que às vezes não goste do que vê. Seu legado é imenso. Foi ele quem mostrou que o povo brasileiro não é apenas figurante de sua própria história, é protagonista. Com sua câmera, Nelson fez do cinema um espelho. E, ao olhar esse espelho, vimos o sertão, a favela, o cais, a feira. Mas também vimos a nós mesmos, nossas contradições, nossas dores, nossa beleza. Hoje, ao celebrar seus 97 anos de nascimento, não lembramos apenas de um cineasta, mas de um país que aprendeu com ele que o real também é poesia e que o cinema, quando feito com verdade, é uma forma de pensar o Brasil. Nelson Pereira dos Santos, o homem que filmou o Brasil e, ao fazê-lo, nos ensinou a enxergar.